primeiro Fora da Ordem de 2017, o governador Hollenberg traz presente de grego para a população do DF, com aumentos abusivos da passagem. Vai ter para o bolso do contribuinte, do cidadão que pega ônibus todos os dias, vai ter uma redução de quanto? E responde a protestos com muita violência policial. Chacina de Campinas, presídios e a mídia que promove o ódio. E a chegada do Fórum Social das Resistências. Tudo isso no meu, no seu, no nosso... Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Tem redução de passagem, então? Vai ter para o bolso do contribuinte, do cidadão que pega ônibus todos os dias, vai ter uma redução de quanto? Do preço. Mesmo diante de promessas explícitas de campanha política, como a que você acabou de assistir da própria boca do atual governador do Distrito Federal pelo PSB, Rodrigo Hollenberg, no apagar das luzes de 2016, ele anunciou um aumento de até 25% das passagens de ônibus no estado. Sob a alegação de que o custo para a manutenção dos atuais benefícios sociais em passagens, como o passe livre estudantil e para pessoas idosas e com deficiência seria muito alto para o governo, sem dizer o quanto de fato o sistema custa ou qualquer auditoria do sistema, o aumento foi publicado em diário oficial. Movimentos sociais se organizaram em resistência a mais este prejuízo, mas a truculência com que a atuação da polícia de Hollenberg utilizou demonstra a falta de disposição para o diálogo sobre o tema. A Câmara Legislativa chegou a barrar o aumento. O Fora da Ordem acompanhou protestos e ouviu a população em mais um dos atos contra esse abusivo aumento da passagem de ônibus. Eu não vou pagar ciclão! 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 Eu não vou pagar ciclão! E é isso aí, voltamos Fora da Ordem. Hoje estamos aqui em São Sebastião acompanhando uma advogada popular e também uma auditora federal da República, Andioli Tostes. Tudo bem, doutora? Tudo bom, Vinícius? Tudo bom, pessoal? É isso aí, voltamos aqui também para debater um pouco mais do transporte público do DF e o abusivo aumento implementado pelo nosso tal governador Rodrigo Hollenberg, que anda atuando aí, infelizmente, trazendo mais dificuldades para a classe trabalhadora nesse momento de crise que o povo brasileiro e que o povo do Distrito Federal já vive. As passagens foram ajustadas para 2025. Tivemos um aumento para
R$4 da passagem, que era ainda mais barato, e para R$5 aquela de R$4. Ou seja, valores que se tornaram ainda mais pesados na receita de todas as famílias do DF, e especialmente de quem mais precisa, que vem das cidades satélites. E um sistema sem integração, sem uma gestão informatizada, computadorizada, não há informação, a gente não sabe em quanto tempo vem, quantas linhas vem, se é que está vindo o ônibus, e a gente acompanha fazendo a pergunta que não quer calar. Rodrigo Hollenberg, Dr. Angeli Tostes, o único caminho é aumentar o preço das passagens? É cortar o passe livre do estudante? Ou existem alternativas para esse processo? Então, Vinícius, primeiro agradecer por poder participar desse espaço, um espaço tão rico, né, um símbolo da mídia alternativa aqui no Distrito Federal. E é muito importante que a gente possa também ter esses outros canais para apresentar o outro lado, né, o lado que muitas vezes não é visto. Mas com relação ao aumento da passagem, então, Vinícius, nós temos convicção de que essa não é a resposta adequada. Primeiro, porque aumentar o preço das passagens aumenta também o nível de exclusão social que existe no Distrito Federal, que já é grande. Né? Hoje existe praticamente um apartheid social, a população mais pobre é que sofre as consequências dessa medida que faz com que as pessoas que vivem nas periferias continuem na periferia sem poder ter acesso ao centro, onde estão os equipamentos públicos, onde estão as ofertas de lazer públicas também. Então é muito complicado e com certeza a resposta ela não é essa, né? Não parte disso. A resposta não pode ser, na verdade, uma democracia, a retirada de direitos, principalmente de quem mais precisa. Então existem dois pilares aí que precisam ser explorados, que é a melhoria da gestão e a melhoria da fiscalização, né? A melhoria da gestão ela passa obrigatoriamente pela informatização total do sistema. Infelizmente, o que a gente tem aqui no Distrito Federal, e são diversas as auditorias que têm demonstrado isso, do Tribunal de Contas desde 2008, que está a auditoria de 2008, 2014, 2015, demonstrando justamente que o sistema informatizado no Distrito Federal para a mobilidade ele é completamente limitado e não dá conta da quantidade de informações necessárias para ter uma gestão adequada do sistema. E é justamente por isso que existe um financiamento, né, previsto para o BRT-Sul por parte do governo federal e que infelizmente está 3 anos paralisado, né? E que milhões, na verdade, desse financiamento seriam direcionados para a criação do CIT, que é o Sistema Integrado de Transporte, que prevê um centro operacional onde informações do transporte dos veículos, informação sobre, sobre quantidade de passageiros, sobre onde estão os trajetos, onde estão andando esses veículos, sobre trajetos alternativos, enfim, diversas informações que melhorariam e reduziriam os gargalos que existem hoje no transporte, seriam viabilizados por meio do CIT. E, infelizmente, ele ainda não foi implementado, né? Numa consulta ao portal da transparência, se verifica que o percentual de implementação dele é de 0%. E isso está externalizado numa auditoria, numa fiscalização que foi feita esse ano pela Controladoria Geral da União, né? Então, a fiscalização da CGU demonstra que foi 0% executado e eu acho que a população tem que cobrar, né? Tem que cobrar que existe uma melhoria da gestão, o sistema precisa ser mais eficiente, as informações necessitam ser mais precisas para que, de fato, a gente tenha uma cidade que seja de todos e de todas, e não só daqueles que têm poder aquisitivo para transitar por ela. A ausência de aplicativos de mobilidade, por exemplo, isso, não existem aplicativos por uma questão simples, porque não existe informação confiável. Não existe informação confiável porque o sistema de informação não funciona, não é adequado para o tamanho da rede de mobilidade que o Federal necessita. Então, a partir da implementação, por exemplo, do CIT, o cidadão ele poderia tinha dinheiro desse financiamento e que não foram executados até o momento. E a partir da instalação do CIT, seria possível para o cidadão, por exemplo, saber quanto tempo vai demorar o próximo BRT para passar. Né? Aliás, para o BRT é fundamental que exista o CIT, né? Por isso que mesmo que está nesse financiamento. Sem o CIT, a própria CGU coloca isso, né? Que sem o CIT, o que deveria ser o BRT, eixo sul, na verdade é um corredor de ônibus, né? Está muito longe de ser aquilo que seria adequado. E, sem informações adequadas, sem dados precisos, também fica muito precária a transparência, que é um outro ponto que a gente quer tratar também.
Em tempos de golpes parlamentares contra a democracia no Brasil e em outros países, avanços cruéis do conservadorismo assassino que ronda nossa civilização e atentados contra os direitos humanos, nada como a resistência popular organizada para deixar reaças do mundo todo de cabelo em pé. Criado em 2001 como contraposição ao Fórum Econômico de Davos, que reúne as principais potências do capitalismo internacional, o Fórum Social Mundial reuniu grandes líderes e pensadores das classes trabalhadoras e movimentos populares para debater alternativas ao neoliberalismo e, de quebra, resistir a todas as formas de exploração do ser humano, atentados contra o meio ambiente e o capitalismo selvagem que destrói o planeta. A primeira edição do fórum ocorreu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E neste verão, nos próximos dias 17 a 21 de janeiro, os movimentos populares, pensadores e cidadãos do mundo voltam a se encontrar na capital gaúcha para o Fórum Social das Resistências, no Parque da Redenção. O Fora da Ordem também estará lá, em transmissões ao vivo pelo Facebook do poeta Vinícius Borba e em colaboração às redes de jornalistas livres, Ciranda e Mídia Ninja, fortalecendo a comunicação alternativa e livre. Vem com a gente e vamos construir este mundo melhor possível. E é isso aí, voltamos Fora da Ordem diretamente aqui das ruas. Estamos em São Sebastião hoje, a comunidade está mobilizada, a gurizada está na rua e o motivo é um só: o abusivo aumento das passagens. Estamos aqui com um parceiro, Paik Dux. Fala, mestre, conta pra nós como é que tá essa mobilização. A gente soube que já em cerca de 12 cidades estão mobilizadas contra esse aumento. Bom dia aí, né? Tem diferentes grupos, mas assim, vários grupos da cidade se organizando contra o aumento da passagem, né? Se discutindo e se articulando para fazer manifestação, fazer mobilização para barrar esse aumento. O começo da luta, né, foi os tradicionais atos na rodoviária do plano piloto, que foram grandes, foram bons, mas a repressão policial anda muito abusiva e absurda aqui no DF, né? E de alguma forma a rodoviária ela é um símbolo das lutas da cidade, mas ela é um símbolo ainda insuficiente, porque o que os grupos foram percebendo, a população foi percebendo, é que fazer a luta só no centro da cidade, além de ser muito centralizado, é muito caro, né? Fazer uma manifestação numa cidade que é fora da sua, você tem que gastar muito dinheiro de ônibus. Então a estratégia que está se construindo agora em várias cidades está sendo a de fazer, organizar comitês populares pelo aumento. Vários grupos de várias cidades estão organizando esses comitês. Ou comitês populares de luta pelo transporte, que é o caso aqui de São Sebastião, e fazer manifestações locais. Elas começam aparentemente pequenas, mas vão construindo uma estrutura de poder popular aqui e a população vai se mobilizando e se organizando, né? E aí, assim como aqui em São Sebastião, Paranoá, Gama, Planaltina, Taguatinga, Ceilândia, Estrutural, Riacho 1, Recanto das Emas, uma série de outras cidades que eu não vou me recordar agora, Braslândia, já falei, eu acho, estão fazendo lutas contra o aumento da passagem e se organizando localmente. São grupos diversos, né? Eu sou do movimento Passe Livre, mas são diferentes grupos que estão fazendo essas mobilizações. A gente está participando de algumas dessas cidades, fazendo essa luta. E o Hollenberg, ele vai pagar o preço por esse aumento, assim, né? Ele vai ser derrotado e vai pagar o preço por esse aumento com a população que sai organizada dessa luta. Então, a gente criou um comitê de luta pelo transporte aqui em São Sebastião para a gente reivindicar nossos direitos, porque nosso direito de ir e vir está sendo coibido. Hoje em dia, para a gente pagar uma passagem, para a gente ir para o plano, a gente está pagando R$10. E a gente sabe que isso afeta muito o bolso do trabalhador, do estudante. Então, assim, gente, a gente tem que vir para as ruas se manifestar sim, porque isso é por conta de uma má gestão do Rodrigo Hollenberg, que ele está colocando o povo contra o povo, e a gente não tem que permitir isso. Então, eles falam que as gratuidades estão atrapalhando a questão da ineficiência do transporte público, que a gente sabe que é uma má gestão, que é picaridade dele e safadeza dele. Então, fora o Hollenberg, o povo vem para a rua, que a gente tem que fortalecer o movimento, e a base o poder é o povo, e vamos nessa. Sim, gente, o poder é o povo, então o negócio é o seguinte: associações de bairros, movimentos, nós estamos aqui na rua, o bicho está pegando e juntem-se a nós, porque é isso aí, a gente tem que ir para a rua lutar pelos nossos direitos. A baixa tarifação, 5 conto é um assalto, não, não e não.
O que a gente está vivendo, na verdade, em todo o país, né, e em alguma dimensão em todo o mundo, mas no país é mais claro, é um processo que os capitalistas, que os burgueses, né, que os ricos estão querendo retirar nossos direitos a todo custo. E para isso eles vão esmagando o quê? Esmagando a nossa possibilidade de participação, a nossa possibilidade de intervenção pública nas coisas, né? O transporte coletivo, ele já começa esse processo um pouco antes, porque na década de 90, 80, a maioria dos serviços, em grande parte do Brasil, no DF, isso é mais gritante, são privatizados. Então, quando você privatiza um serviço público, né, o que você faz? Você tira das pessoas a capacidade de gestão sobre ele, você coloca acima do interesse da mobilidade, da circulação, o interesse do lucro da empresa, e você vai criando caixas pretas, onde os empresários de transporte vão decidindo tudo e fazendo conluio com o governo. Como é que eu vou confiar num governo para decidir sobre a passagem de ônibus, sendo que quem financia ele é o empresário, não sou eu? Né? Quem financia o governo, quem financia os parlamentares é os empresários de transporte. Aí como é que eu vou confiar que o aumento de tarifa é por uma questão técnica? Não tem motivo para confiar. Claro. E isso é, na história da humanidade, para DF, Brasil, mundo, e em todo o plano nacional, todo o plano internacional. Em todo o plano nacional e internacional, onde a política estivesse fechando a participação popular, onde a política estivesse tornando mais burocrática, mais autoritária, mais violenta e repressiva, vai ter mais violência, vai ter mais resposta, vai ter mais organização e vai ter mais luta da população. Isso mesmo, como diz nosso parceiro aborígene, enquanto houver opressão e violência, haverá luta e resistência. E isso também é fora da ordem. Seguimos daqui diretamente das ruas. Tamo aí, é tudo nosso, pode crer. Com muita esperança de que hajam dias melhores para o transporte, o direito à cidade e um Distrito Federal mais inclusivo, vamos encerrando mais esta edição do Fora da Ordem. Apesar disso, venho aqui fazer uma reflexão com todos e todas, mais especialmente entre nós homens e comunicadores do Brasil. No último dia 31 de dezembro de 2016, um homem ensandecido invadiu a casa da ex-mulher e, armado, assassinou 12 pessoas, incluindo o filho de 9 anos. Antes de suicidar-se em Campinas, o assassino publicou uma carta amplamente repercutida por vários veículos de comunicação, profissionais ou não. Um documento que retrata o grau de descontrole a que um ser humano pode chegar, embalado pelo ódio que o conservadorismo tem promovido numa onda de ideologias fascistas. Essa linha de pensamento ganha força associada à imagem de um suposto cidadão de bem, um suposto homem probo que seria a vítima, e não um assassino brutal e desumano, segundo a carta. Por convenção do jornalismo, há um princípio tácito de que não se deve publicar cartas ou reportagens sobre suicídios, por um fenômeno já estudado e comprovado por inúmeros estudos. A romantização, por meio da comunicação de tais fatos, sem a profunda devida análise, estimula e incentiva mais pessoas a tirarem a própria vida, e no caso de outras mulheres. Tanto mais observou-se a sanha de alguns em busca de audiência barata para seus canais. Há que se considerar que veículos também se mantiveram com responsabilidade, porém foram casos isolados. Num desejo inconfessável para muitos supostos comunicadores, o objetivo maior era promover ideais machistas, misóginos, de ódio ao feminino, de forma inconsequente, como se um filho ou uma esposa fossem propriedade de um pai, ou mesmo se a mulher devesse atender a necessidades e vontades do patriarcado para ser uma mulher ideal perante uma sociedade cada dia mais confusa sobre o que é a dignidade da vida, o respeito aos direitos humanos. Este mesmo ódio ficou explícito nas declarações de um jovem que chegou a ter status de ministro de Estado, mas preferiu defender o genocídio contra presos, condenados ou não, nas masmorras privatizadas ou públicas do Brasil. A guerra entre facções instaladas nas cadeias é mais um retrato da desumanização que o país ainda precisa superar, enquanto governos temerários se omitem diante do problema e suas causas reais. Também retrato deste ódio ao próximo o ataque a um famoso pastor midiático que, como tantos, evangeliza por meio da promoção do medo e da manipulação de sentimentos, assustou um fiel com problemas psicológicos, a ponto do jovem atacá-lo a facadas, em frente às câmeras, em pleno culto a Deus. É dessa onda conservadora que tantos falam que o país precisa? Há controvérsias. Que nós, homens, possamos colocar as mãos na consciência e pensar até que ponto a violência contra qualquer ser humano se justifica, quando o que pode estar em jogo é a vida de uma sociedade mais justa. Podemos não aceitar
mas o respeito à vida é uma exigência cada dia maior em um planeta que pede por mais amor e menos ódio, por mais compreensão e mais justiça. Que nós, comunicadores, que estudamos, nos formamos, lembremos das cadeiras de ética na comunicação. O quarto poder detém muitas armas, mas a que estarão servindo? Ao ódio? Ao rancor? Apenas um lado da história e da humanidade? Qual sociedade estamos formando? Até que ponto a caça por audiência não irá gerar, num futuro próximo, a desgraça de nossa própria nação? Em seu 13º artigo, o Código de Ética Jornalística afirma: o jornalista deve evitar a divulgação dos fatos, com interesse de favorecimento pessoal ou vantagens econômicas, de caráter mórbido e contrários aos valores humanos. Se a ordem, fugindo à razão, é assumir o ódio como método para resolver problemas e defender o machismo violento e assassino, ou propagar a justiça do olho por olho e dente por dente dos tempos da barbárie, seguiremos por aqui, firmes e fortes, fora da ordem. Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial.